Tivemos o clássico Bavi, o clássico de número 5 na temporada. Em 4 clássicos anteriores, o Vitória havia vencido 2 no Barradão e os 2 de virada, os 2 pelo Campeonato Baiano, um na final, naquela virada histórica, tomando 2-0 e virou para 3-2. E um outro na fase de grupos, onde o Vitória saiu na frente, tomou a virada do Bahia no primeiro tempo e novamente virou no segundo tempo, né? E os outros dois haviam sido na Fonte Nova. O Bahia havia vencido um na fase de grupos da Copa do Nordeste de virada também, né? E também empatou o segundo jogo da final do Baiano há 15 dias atrás, exatamente 15 dias atrás, o jogo que deu o título ao Vitória, de campeão baiano. Hoje o time do Bahia foi o mesmo que foi contra a equipe do Fluminense, a mesma escalação sem nenhuma mudança. A equipe do Vitória perdeu Dudu como titular e perdeu Camutanga também, Dudu e Camutanga por lesão, entrou Bruno, Vini e também entrou Leonaldi no lugar dos jogadores lesionados. No segundo tempo, né, o Vitória, vamos falar do jogo ao todo. Depois a gente vai dar as notas finais e fazer algumas considerações. Primeiramente, a equipe do Vitória começou indo para cima, já que estava em casa, mas o Bahia sabia cadenciar bem o jogo. Foram 15 minutos de um jogo bem truncado ali no meio campo, as zagas dos times bem postadas, principalmente a do Vitória. O Bahia não conseguia chegar no ataque sequer e o meio campo estava muito congestionado e não tinha troca de passes. O gol do Vitória saiu aos 20 minutos numa falha do Jean Lucas, que ao invés de afastar para fora, queria dominar, acabou caindo para simular uma falta. O árbitro não caiu na dele, o Rafael Claus. O Zeca tomou a bola, cruzou na área e o Mateuzinho subiu livre, cabeceou a defesaça do Marcos Felipe, mas a bola sobrou no pé do Mateuzinho, que tocou no canto direito, fazendo vitória 1-0 aos 20 do primeiro tempo. Muitos criticaram o Marcos Felipe, mas a falha foi do Arias, né, que deixou o Mateuzinho subir livre e não fez o acompanhamento da jogada. O Gabriel Xavier também estava na marcação, mas a falha foi mais de Arias do que de Gabriel Xavier. Arias, que hoje fez um péssimo jogo. Junto a ele também, para mim, péssimos do Bahia no jogo hoje foram Jean Lucas, Everton Ribeiro e o próprio Marcos Felipe, que espalmou várias bolas para frente da área. E o Vitória perdeu inúmeras chances ali, e principalmente no início do segundo tempo, né? O Bahia pressionou muito depois de tomar o gol, sentiu um pouco, mas depois ali dos 35 conseguiu começar a pressionar, perdeu inúmeras chances, né, ali no campo. Teve um passe sensacional do Caio Alexandre pro Everton Ribeiro, que ele bateu mal mascado, né? E inclusive outras chances que o Bahia perdeu também, cruzamento na área, Gabriel Xavier cabeceou a defesa do Lucas Arcanjo, e ali no último lance do primeiro tempo, a bola sobrou pro Ademir, que bateu ali numa tabelinha com o Jean Lucas, se eu não me engano, bateu, o goleiro defendeu, e na sobra ele bateu de novo, a bola bateu no goleiro e na trave, e o Bahia conseguiu sair do primeiro tempo melhor do que foi durante todo o jogo. Ali nos 10 minutos finais, no recorte final, o Bahia conseguiu sair melhor. Logo no início do segundo tempo, se imaginava que o Vitória pressionaria, e foi o que aconteceu. A entrada do Matheus Gonçalves no lugar do Leonaldi, assim como nos outros Bavis, o Léo Condé prezou por tirar um volante e colocar um ponto atacante que ia ser de correria, e o Rogério Ceni mais uma vez peca em não saber cobrir a marcação e não saber dobrar a marcação em cima do Matheus Gonçalves, que foi o craque daquele primeiro jogo na final, que o Bahia abriu 2-0 e o Vitória virou o jogo. E o Matheus Gonçalves foi muito para cima, perdeu algumas chances, e o Vitória teve algumas chances logo no início. Perdeu inúmeras chances, e o segundo gol saiu ali aos 11 minutos do segundo tempo. Cruzamento na área, a bola foi entrando, ia ser um gol olímpico, mas o Wagner Leonardo se antecipou ao Marcos Felipe, que provavelmente tiraria a bola, e colocou para o fundo do gol. Reclamaram de falta, mas não houve falta alguma, e Wagner Leonardo fez o segundo gol. Naquela hora, o Bahia já estava completamente horrível no jogo. O Rogério Ceni não havia feito mudanças ainda no time, e o time continuou ali muito mal, né? E o gol da diminuição do Bahia saiu na marca de 22-23 do segundo tempo. Biel entrou no lugar, se eu não me engano, do Ademir, e colocou mais fogo no jogo. Para mim, o personagem principal do Bahia nesse jogo foi o Biel. Ele fez o gol da diminuição. Primeiro uma jogada ali logo aos 22 minutos, um toque pro lado, o Tassiano dominou livre, bateu por baixo do Lucas Arcanjo, a bola tocou no travessão e o Biel de carrinho coloca pro fundo do gol aberto. Diminuiu o placar para a equipe do Bahia na marca de 23 minutos. E logo em seguida o Bahia botou a bola na trave, no cruzamento da área o Tassiano antecipou a marcação, ou foi o Tassiano ou o Biel, não lembro exatamente, e a bola bateu na trave, logo no lance seguinte, ou seja, depois da entrada do Biel, o Bahia acordou no jogo. E aí depois também entrou junto o Everaldo, e o Everaldo fez o gol de empate. Uma bela jogada do Bahia, Biel rolou pro Everaldo na entrada da área, ele dominou e meteu uma bomba da entrada da área ali na meia-lua e bateu no travessão e estufou o canto direito do Lucas Arcanjo, e o Bahia conseguiu empatar a partida neste momento aos 26-27 do segundo tempo.
O Tricolor buscou um empate rápido e perdeu mais chances ainda para a virada do jogo. O Bahia só foi melhorar na entrada do Biel, que para mim foi o melhor do Bahia no jogo, com gol, assistência e com ímpeto de jogo que ele quis, ele entrou com vontade, né? E a equipe do Vitória, depois desses 2 gols sofridos, depois do baque que sofreu, o Bahia ainda teve chances de virar. Everaldo chutou uma bola nas mãos do goleiro, e entre outras oportunidades, o jogo foi até 50 do segundo tempo e terminou assim mesmo, 2-2, um belo clássico, digno de Série A. Bahia e Vitória jogaram muito bem. E o quinto clássico do ano termina empatado. Até agora o Vitória tem vantagem, 2 vitórias do Vitória em clássicos nesse ano. Bahia tem 1 e 2 empates, um na Fonte Nova, no Barradão. E o jogo terminou assim. Na minha opinião, melhor do jogo da equipe do Vitória, Wagner Leonardo, melhor do jogo na minha opinião. Mesmo sofrendo empate, Wagner Leonardo foi muito incisivo na zaga, é um jogador muito bom, né, ajudou bastante a equipe ali em muitos momentos. O Lucas Arcanjo também salvou muito a equipe durante o jogo, nas chances que o Bahia teve, mas o Wagner Leonardo fez o gol, né, ajudou bastante no sistema defensivo. Ok que tomou empate, mas na minha opinião foi o melhor do jogo. E junto a ele eu também coloco o Mateuzinho, que além do gol jogou muito bem, foi para cima. Matheus Gonçalves também entrou bem, mas na minha opinião o melhor do jogo foi o Wagner Leonardo, pelo gol e pelo que jogou hoje também. Já pelo lado do Bahia, como eu falei, o melhor do jogo na minha opinião foi o Biel. Entrou, marcou um gol, deu assistência e foi muito bem no ataque, incisivo, entrou com vontade, entrou com raça e ajudou a equipe a conseguir esse ponto que é muito importante. Para o Bahia é muito importante, para o Vitória foi ruim porque abriu 2-0, né, tomou um empate e se safou de perder o jogo, né? E chega a 2 rodadas no Brasileirão, já que o jogo de quarta-feira, jogo terça-feira que ia ser contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, foi adiado porque o Cuiabá está disputando a Copa Verde. Inclusive eu fiz o pós-jogo de Bahia e Fluminense na terça-feira, só que esse pós-jogo só vai ser postado quando tiver Cuiabá e Vitória, que eu vou fazer também o pós-jogo. Esse jogo eu vou juntar, porque vai contar como a segunda rodada os 2 jogos, né? E nesses 2 jogos iniciais do Vitória, tirando o jogo adiado, o Vitória jogou muito bem hoje, mas contra o Palmeiras não jogou nada. Mas no segundo tempo, logo depois de tomar empate, a gente viu o mesmo Vitória de contra o Palmeiras. O time ficou muito com medo, né, não conseguiu mais pressionar o Bahia, não teve chances mais claras de gol. Inclusive o Oswaldo perdeu um gol de cara ainda quando estava 1-0 logo no início do segundo tempo, ali com menos de 1 minuto do segundo tempo. Um belo passe do Matheus Gonçalves, encontrou o Oswaldo livre. E falando um pouco sobre o Bahia não jogou nada mais uma vez, né, melhorou muito depois da entrada do Biel, mas foi um time muito apático e aquém de jogo. Muitos criticaram o Rogério Ceni, mas nessa hora eu não critico ele, porque ele repetiu a mesma escalação, colocou o mesmo time que foi contra o Fluminense, que teve raça para virar aquele jogo, e o time só foi acordar depois que tomou o segundo gol. Mas clássico é clássico. O próximo jogo do Bahia provavelmente vai ser contra o Grêmio, também pelo Brasileirão, no próximo sábado às 21h, 9 da noite, na Fonte Nova. E o próximo jogo do Vitória no próximo domingo, de hoje a 8 às 4 da tarde, contra o Cruzeiro no Mineirão. O Bahia ia jogar a semifinal da Copa do Nordeste na quarta contra o CRB, mas provavelmente esse jogo vai ser adiado para em maio, para dia 8 de maio. E isso segundo informações do repórter Cássio Cardoso. Mas se confirmar, o Bahia só voltará a jogar a Copa do Nordeste, a sua semifinal contra o CRB na Fonte Nova, em jogo único, em maio. Então, esse foi o pós-jogo do Bavi pelo Brasileirão. Bahia 2, Vitória 2, Bahia 2, no Barradão. E é isso.